Resumo do livro: A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Não deixe de se inscrever e compartilhar para ajudar o canal a crescer. Desde já agradeço a todos. Muito obrigado. Livro: A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Devemos aprender a aceitar que somos limitados e falhamos o tempo todo. Nem todo mundo pode ser extraordinário ou excepcional em tudo e não há problema nisso. Manson nos aconselha a aceitar nossas limitações e nossos medos para encontrarmos coragem e perseverança. Devemos descobrir o que realmente nos importa e quais são nossos valores. Se você já leu livros de autoajuda que prometem que você pode melhorar sua vida se apenas pensar positivamente e achou isso tudo muito idiota, esse livro é para você. Algumas vezes as coisas dão errado e precisamos aprender a lidar com isso. O autor nos mostra como usar nossos fracassos a nosso favor. Aceite os aspectos negativos da sua vida. Manson começa seu livro com a história de um homem que, durante grande parte da sua vida, foi um completo fracassado. A sociedade o rotulava como um perdedor. Esse homem, Charles Bukowski, alcançou sucesso em sua carreira como escritor, mas isso não fez com que ele deixasse de ser um perdedor. Em seu túmulo, está inscrita a seguinte mensagem: não tente. A história de Bukowski está presente em diversos livros, filmes e seminários que pregam que para vencer suas dificuldades e se tornar grande, você não pode desistir. Nunca desistir se tornou um clichê do mercado de autoajuda e segue sendo repetido à exaustão. Manson nos diz que esse conselho positivo de autoajuda está, na verdade, contribuindo para sua infelicidade, porque ele deixa claro tudo o que você não possui, essencialmente dizendo que, para melhorar, primeiro você precisa se sentir péssimo sobre quem você é. Manson insiste que a abordagem convencional de pensar positivo nos ensina que precisamos ignorar muitas coisas: bons carros, corpos perfeitos, uma casa grande. Mas todos os dias somos bombardeados com imagens vindas da televisão ou computador que nos mostram outras pessoas que possuem essas vidas incríveis. Começarmos a acreditar que nos sentirmos ansiosos, tristes ou insatisfeitos é simplesmente inaceitável, o que faz com que nos sintamos ainda piores com essas emoções. Então Manson apresenta uma teoria alternativa. Como o desejo por uma vida melhor causa um efeito negativo em nossas emoções, devemos aceitar os aspectos negativos da nossa vida. Precisamos nos acostumar com nossas limitações e falhas. Fazer isso vai nos trazer experiências mais positivas, porque quando não temos mais medo da dor das nossas experiências negativas, nos tornamos capazes de desafiar a nós mesmos, sem permitir que qualquer coisa nos impeça. O cérebro humano possui uma peculiaridade traiçoeira. Ele pode tentar nos enlouquecer. Você está ansioso por alguma coisa, e essa ansiedade o domina e você começa a se perguntar por que está tão ansioso. Quando percebe, você está ansioso por medo de ficar mais ansioso. O mesmo vale para a raiva. Você se irrita com as coisas mais triviais e sem noção e nem sabe o motivo de tanta irritação. Em meio a tanta irritação, você sente um vazio por estar sempre zangado, o que é terrível. Quando você menos espera, você se irrita por estar irritado com a própria irritação. Segundo o autor, esse é um círculo vicioso infernal. Mas calma, você não está sozinho. A sociedade atual, através da cultura moderna do consumo e do exibicionismo de vidas incríveis nas redes sociais, produziu uma geração inteira que está acostumada a enxergar sentimentos negativos como ansiedade, medo, culpa e outros mais como problemas. Quando você abre o Facebook, por exemplo, se depara com inúmeras pessoas se esbaldando em felicidade até não poder mais. 8 pessoas se casaram essa semana. Uma garota de 16 anos ganhou uma Ferrari de aniversário. Um moleque acabou de faturar 2 bilhões de dólares por ter inventado um aplicativo que resolve um problema inútil. E você aí, na sua casa, sem fazer nada. É inevitável pensar que sua vida é ainda pior do que você imaginava. O círculo vicioso infernal é praticamente uma epidemia que deixa muita gente estressada, neurótica e odiando a si mesma. Antigamente, nos tempos dos nossos avós, isso não existia porque as redes sociais não existiam. Mesmo que a pessoa estivesse se sentindo um lixo humano, ela não tinha opção a não ser voltar a capinar a lavoura que ela estava plantando. Hoje em dia, quando estamos tristes, somos bombardeados com milhões de imagens de pessoas absurdamente felizes, e é impossível sentir que não tem algo de errado com isso. E esse é o problema: nos sentimos mal por estarmos mal. Nos culpamos por nos culparmos. Ficamos irritados com nossa irritação. Daí a importância de ligar o foda-se. É isso que vai nos salvar, que vai nos fazer aceitar que o mundo é uma doideira, que sempre foi assim e que sempre será. A sutil arte de ligar o foda-se. Não confunda ligar o foda-se com ser indiferente. As pessoas acham que fazer isso é tratar tudo com uma calma capaz de anular todas as tempestades. Elas acham que não devem se abalar com nada e que não devem se submeter a ninguém. Existe um nome para pessoas que não veem significado em nada: psicopatas. E o autor do livro não faz ideia porque alguém iria querer ser um deles. Existem 3 sutilezas que ajudam a esclarecer o que é ligar o foda-se. Sutileza número 1: ligar o foda-se não significa ser indiferente, mas se sentir confortável com a vulnerabilidade. Indiferença não é questão de autoconfiança. Pessoas indiferentes são fracas e medrosas, preguiçosas, parasitas ou trolls da internet. Pessoas indiferentes têm medo do mundo e da repercussão de suas escolhas e é por isso que não tomam decisões importantes. Elas escondem-se no apático poço do egocentrismo e da autopiedade para se distrair da vida. Além do mais, é impossível ligar o foda-se para a vida porque com alguma coisa a gente precisa se importar. É parte da natureza humana se importar com as coisas. Sendo assim, a grande sacada é, com o que se importar. Segundo o autor, você deve reservar seus foda-se para o que não importa. Assim você pode prestar atenção nas coisas importantes. Sutileza número 2: se quiser ligar o foda-se para as adversidades, primeiro você precisa se importar com algo mais importante que elas. Muitas vezes, as pessoas se agarram a banalidades quaisquer, como se suas vidas dependessem delas e não existisse nada mais interessante no mundo com o qual se importar. Se você estiver se importando com cada coisinha, como a nova foto que seu ex postou, as pilhas do controle remoto, aquela promoção que você perdeu, é bem possível que sua vida esteja um marasmo. Esse é seu verdadeiro problema. Segundo o autor, algumas pessoas, sobretudo gente branca, culta e mal acostumada de classe média, consideram que problemas são, na verdade, falta do que fazer.
Daí se conclui que é importante encontrar algo realmente importante para se preocupar com qual gastar seu tempo e energia. Se você não encontrar algo relevante de verdade, vai ficar se importando com causas frívolas, que não merecem sua atenção. Sutileza número 3, percebendo ou não, estamos sempre escolhendo o que realmente importa. Quando somos crianças, temos a tendência de nos preocupar com tudo. Tudo parece absurdamente significativo. Com certeza você já viu uma criança se descabelando de chorar porque seu tênis está amarrado do jeito errado. Quando jovens, nos preocupamos com o que estão falando de nós, se aquele garoto ou garota vai ligar, se estamos usando meias do mesmo par e até mesmo de que cor são nossos balões de aniversário. Conforme ficamos mais velhos, começamos a notar que essas coisas não são realmente importantes. Isso se chama maturidade, e ela acontece quando aprendemos a só ligar para o que realmente vale a pena, e assim nossa identidade se consolida. Não precisamos mais nos importar com tudo e a vida é assim, nós nos aceitamos, com defeitos. Contudo, para ilustrar esse ponto, mencionamos anedotas contrastantes. A primeira é a história de Dave Mustaine, um guitarrista que foi expulso da banda Metallica na época em que eles começaram a fazer sucesso. Mustaine jurou que começaria sua própria banda e que faria mais sucesso do que Metallica. Ele formou a banda Megadeth e vendeu mais de 25 milhões de álbuns. No entanto, mesmo tendo se tornado um milionário famoso, Mustaine ainda se sentia um fracassado, pois o Metallica havia vendido mais de 150 milhões de álbuns. Para qualquer pessoa, Mustaine era bem sucedido, mas, para ele mesmo, era um fracassado. A segunda história é a de Pete Best, o baterista que foi expulso dos Beatles assim que eles atingiram o sucesso. Best não se tornou um músico famoso, mas ele se considerava bem-sucedido e disse que ser expulso dos Beatles foi a melhor coisa que poderia ter acontecido com ele, porque o levou a conhecer sua esposa e começar uma família. A diferença entre Mustaine e Best é que Best escolheu valores melhores para medir seus fracassos ou sucessos. Manson definiu os valores ruins como supersticiosos, socialmente destrutivos e não imediatos ou não controláveis. Seriam, por exemplo, os valores de Mustaine, que queria formar uma banda melhor que Metallica, mas não podia controlar qual banda seria mais popular. Por outro lado, Manson definiu os valores bons como realistas, socialmente construtivos e imediatos ou controláveis. Seria o caso de Best, que valorizava passar tempo com sua família, uma coisa que ele era capaz de controlar todos os dias de sua vida e que o ajudou a estreitar os laços com seus entes queridos. Os bons valores incluem coisas como honestidade, criatividade e caridade. Os valores ruins incluem desejos como tornar-se rico ou ser melhor do que alguém. Escolher valores bons significa escolher problemas bons. Valorizar a honestidade pode significar ter confrontos dolorosos ou desagradáveis, mas esses confrontos o levarão ao crescimento, enquanto as mentiras levam à destruição e à perda de confiança. Para evitar os problemas ruins, devemos gastar um tempo definindo nossos valores e determinando se eles são valores bons. Você está errado em tudo. No passado, os cartógrafos acreditavam que a Califórnia era uma ilha. Médicos acreditavam que fazer uma pessoa sangrar por qualquer parte do corpo curava doenças. Cientistas acreditavam que o fogo era feito por uma substância chamada flogisto. Os astrônomos acreditavam que o Sol girava em torno da Terra. Mark Manson conta que pensava que passaria o resto da vida com sua primeira namorada e que, quando o relacionamento acabou, achou que nunca mais amaria outra mulher. Então, quando amou outra mulher, achou que só o amor não era suficiente. Foi então que percebeu que cada indivíduo decide o que é suficiente. Ele estava errado em todos esses momentos e em todos os aspectos. O autor diz: passei boa parte da vida equivocado em relação a mim mesmo, aos outros, à sociedade, à cultura, ao mundo, ao universo, a tudo. E espero continuar assim até morrer. Esse é o processo de crescimento pessoal. Quando aprendemos algo novo, não passamos de errados a certos. Passamos de errados a um pouco menos errados, e esse processo continua infinitamente. Aproximar-se da verdade e da perfeição não leva à verdade nem à perfeição. De acordo com o livro, não devemos procurar a resposta certa, mas sim tentar eliminar nossos erros de hoje para estarmos um pouco menos errados amanhã. O crescimento pessoal está intimamente ligado ao amadurecimento. A certeza é inimiga do crescimento porque nada é certo até realmente acontecer. Mesmo assim, não deixa de ser questionável daí a necessidade de aceitar as imperfeições dos nossos valores, pois sem isso não conseguimos crescimento algum. Em vez de lutar por uma vida cheia de certezas, devemos sempre buscar a dúvida e aceitar que estamos errados o tempo todo. Essa compreensão abre a possibilidade para mudanças na vida porque equívocos trazem oportunidades de crescimento. De acordo com o autor, não sabemos diferenciar experiências positivas e negativas em nossas vidas. Alguns dos momentos mais difíceis e estressantes acabam sendo aqueles que mais nos motivam e auxiliam em nossa formação. Algumas das experiências mais gratificantes são aquelas que mais nos distraem e nos desmotivam. Sendo assim, não confie na sua concepção de experiência positiva e negativa, assim como ficamos horrorizados e perplexos ao imaginar como as pessoas viviam 500 anos atrás. Daqui a 500 anos muitos também vão ter esse sentimento em relação à nossa sociedade e vão rir por deixarmos o dinheiro comandar nossas vidas. Vão rir do nosso medo de demonstrar apreço pelas pessoas que mais importam enquanto endeusamos figuras públicas que não merecem nada. Vão ficar horrorizados com nossas guerras e ficarão perplexos com nossa crueldade. Essas pessoas do futuro também estão erradas, mas só um pouco menos do que estamos hoje. A lei da evasão de Manson. Provavelmente você já ouviu falar da lei de Parkinson, que diz que o trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para sua conclusão. Sem dúvida já ouviu falar da lei de Murphy, que diz que tudo que pode dar errado vai dar errado. Contudo, a lei da evasão de Manson é menos conhecida. Ela diz que quanto mais alguma coisa ameaça sua identidade, mais você a evitará. Para explicar melhor, a lei diz que quanto mais uma coisa ameaça mudar a visão de mundo que você tem de si mesmo, seja sua autoavaliação de sucesso ou fracasso ou sua autoavaliação em relação aos próprios valores, mais você evitará fazê-la. De acordo com o autor, há um certo conforto em saber que nos encaixamos no mundo e qualquer coisa que abale isso é assustadora, mesmo que essa coisa tenha o potencial de melhorar nossas vidas. A lei de Manson aplica-se a todas as mudanças boas e ruins. Ganhar na loteria pode ameaçar sua identidade tanto quanto cair na miséria.
Virar um astro do rock pode ameaçar sua identidade tanto quanto ficar desempregado. Exatamente por esse motivo que se teme o fracasso, porque ameaça o que a pessoa pensa ser no budismo. A ideia do eu não passa de uma construção mental e, por isso, é preciso abandoná-la. Para essa filosofia, a medida arbitrária pela qual nos definimos não passa de uma prisão, portanto, é melhor abrir mão dela. Em certo ponto, daria para dizer que o budismo nos encoraja a ligar o foda-se quando abrimos mão das histórias que contamos sobre nós para nós mesmos, nos libertamos para agir e fracassar, e então finalmente podemos crescer. Quando alguém admite para si mesmo que não tem talento para relacionamentos, fica livre para terminar um casamento fracassado. Quando um estudante admite que talvez não seja rebelde, talvez só esteja com medo, ele fica livre para voltar a ser ambicioso e crescer no meio acadêmico. Quando um corretor de imóveis admite que não há nada de único e especial em seu emprego, ele fica livre para se matricular naquela aula de música que tanto queria fazer. Aqui vai uma notícia boa e uma ruim. Seus problemas são bem pouco originais e especiais. Abrir mão deles é libertador. Para Mark Manson, há uma espécie de egoísmo que acompanha medo. Quando você presume que seus problemas devem ser tratados de forma diferente e que você é especial, você está sendo narcisista. O conselho do autor é que você não seja único e nem especial e redefina-se de acordo com as medidas mais comuns e abrangentes. Não se autoavalie como uma estrela em ascensão, um gênio não compreendido ou um diamante não lapidado, porque você não é. Se veja sob um viés de identidade mais simples, como um aluno, parceiro ou amigo. Faça as escolhas corretas. Querer sempre ter tudo pode te levar a não ter nada. É isso que Manson descobriu depois de viajar por anos ao redor do mundo, pensando que estava vivendo uma boa vida. Ele viajava de cidade a cidade, de cama a cama, nunca ficando tempo suficiente para ter amigos ou relacionamentos de longo prazo. Mas o que ele acreditava ser liberdade, acabou não sendo nada. Manson retornou aos Estados Unidos, estabeleceu-se em uma cidade e se casou com uma mulher. Desistir da ideia de liberdade que ele tinha enquanto viajava, permitiu que ele tivesse uma família e uma comunidade que deram mais sentido à sua vida. Isso não significa que viajar não é valioso ou que todos se comprometerão e terão famílias. Não existe uma receita formal para a felicidade. Isso significa apenas que em algum ponto de sua vida, você precisa escolher o que é importante para você e esquecer o que não é. Manson percebeu que a família e a comunidade eram importantes para ele e, assim, ele teve que dizer não às viagens e à vida na estrada. Rejeitar certas escolhas definiram Manson e permitiram que ele criasse uma nova identidade. Aceite o fato de que todos morreremos. Aceitar o fato de que todos morreremos é uma das coisas mais difíceis que você vai fazer, porque o ser humano possui um terror inexplicável da morte. Somos apenas animais capazes de contemplar nossa própria mortalidade e é muito fácil ficarmos obcecados com o terror da morte, mas, paradoxalmente, isso nos leva a desperdiçar nosso tempo. Apenas quando ficamos confortáveis com a morte podemos aprender como aproveitar o tempo que temos. E a única maneira de ficarmos confortáveis com a morte é nos concentrarmos no legado que queremos deixar, como você quer que o mundo mude com sua presença. Se você tem bons valores, você vai querer deixar o mundo melhor. Isso significa acreditar em alguma coisa maior do que você e trabalhar para servir a alguma coisa maior. Algumas pessoas acham isso na religião, outras na comunidade, mas o ponto é deixar que sua percepção da morte mude e deixar que isso transforme sua maneira de ver e viver sua vida. Notas finais. A chave para ser uma pessoa feliz está em construir um conjunto de valores melhores. Quando seus valores são realistas, construtivos e estão sob seu controle, você é capaz de conduzir sua vida cheia de desafios saudáveis. Faça uma lista dos seus valores e pense em quais deles são ruins e quais são bons. Busque maneiras para transformar seus valores ruins em valores bons. Você está se iludindo pensando que é extraordinário ou excepcional, quando na realidade você não fez nada demais. Pense sobre isso e transforme seus pensamentos em ações. Da próxima vez que você enfrentar um problema difícil de resolver, não fique parado, faça alguma coisa a respeito. Deixe que suas atitudes te deem inspiração e motivação em vez de ficar esperando que alguma coisa aconteça. Resumo final do livro: A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Para muitas pessoas, as maiores realizações decorrem das maiores adversidades. Em geral, nosso sofrimento nos torna mais fortes, mais resistentes e mais equilibrados. Sendo assim, a dor é necessária para o processo de amadurecimento. Considerando o exposto pelo autor, ligue o foda-se e preste mais atenção no que realmente importa na vida. Este foi um resumo do livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, Mark Manson. E aí, gostou do resumo do livro? Qual é a sua opinião sobre o livro? Fim do resumo. Por favor, comentem nomes de livros abaixo. Em breve postarei mais livros para vocês. Lembrem-se, conhecimento é poder. Muito obrigado a todos. With